Olá, amados, graça e paz. Este é o canal Esquadriando e estamos juntos mais uma vez para essa poderosa reflexão na Palavra de Deus. Queridos, o nosso propósito é tão somente contribuir com o avanço do estudo da Palavra de Deus. Nós não dizemos que devemos ler a Bíblia. Nós sempre tocamos na tecla de que devemos estudar profundamente as Escrituras Sagradas. Pois sabemos que, apesar de que Deus nos deu uma carta de amor maravilhosa que nos ensina o caminho da salvação, existe também um inimigo feroz que anda ao derredor, como diz a Bíblia, tentando nos tragar. Por isso nós precisamos ter cuidado com as suas estratégias e tentativas para nos enganar, até mesmo com a Bíblia na mão. Por isso, queridos, é interessante estudarmos e estarmos atentos aos ensinamentos da Palavra de Deus. É por isso a razão de ser deste canal. O canal Esquadriando ele existe para dar essa pequena contribuição. Claro que nós somos limitados, o nosso conhecimento não é lá essas coisas, mas o que pudermos fazer para ensinar aqueles que ainda não conhecem, será um prazer para cada um de nós. Então, o texto de hoje, ele vai falar a respeito de uma mulher abençoada por Deus, uma mulher santa, uma mulher digna de se seguir o seu exemplo. Veja o que diz as Escrituras Sagradas no capítulo 1 de Lucas, verso 39 em diante. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhes estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Veja que palavras bonitas que são proferidas ali de Isabel em relação direcionadas a Maria, essa mulher santa, piedosa, uma mulher digna de que sigamos o seu exemplo. Maria foi uma mulher tão distinta, tão diferenciada, que o Senhor Deus a escolheu para assumir o papel de mãe do Salvador Jesus Cristo. Ela recebeu o privilégio de ter em seu ventre o Salvador da humanidade. E isso não é por acaso, queridos. Deus escolhe para missões grandiosas pessoas que têm um caráter grandioso. E este caráter tinha Maria. Maria era uma mulher santa, piedosa, que se diferenciava das mulheres de sua época. Embora existissem muitas mulheres ali que eram distintas, mulheres santas que buscavam a Deus, inclusive Isabel. Mas Deus escolheu Maria, e Deus sabe o motivo pelo qual a escolheu. Então, é ignorância da parte de muitas pessoas desmerecerem e até maltratarem Maria. Maria ela teve um papel muito significativo na história da redenção, porque ela foi a dona do ventre que abrigou a Jesus Cristo, nosso Salvador. E ela também foi a responsável pela educação de Jesus Cristo. Ela que ensinou a Jesus a dar os primeiros passos, tanto literalmente falando, como espiritualmente falando. Tanto o conduziu pegando pela sua mão quando ele estava começando a caminhar, quanto também o orientou em relação à lei, em relação à palavra, e o ensinou em sua meninice os princípios da fé. Interessante que por mais que Jesus seja o nosso Salvador, ele precisou em algum momento ser ensinado. E a pessoa responsável por essa missão, foi justamente Maria. Agora, queridos, fazendo aqui um contraponto e observando o outro lado da moeda, já consideramos que é errado as pessoas desmerecerem a Maria, pois ela foi uma mulher santa e digna, e a Bíblia a chama de bem-aventurada. Mas nós olhamos o outro lado e percebemos que tem pessoas que tendem a
adorar a Maria, reverenciar a Maria. E biblicamente isso também é errado. E eu digo com todo amor por aquelas pessoas que talvez faça isso, mas eu peço que reflita e estude a palavra de Deus a fundo para você entender o significado real de Maria. Em que lugar ela deve ser colocada. Veja, queridos, no mesmo capítulo, Maria, ela faz um cântico pela alegria de ter em seu ventre a Jesus Cristo. E ela diz assim no verso 47 do capítulo 1 de Lucas: "E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade a sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada." E de fato Maria é uma mulher bem-aventurada. Mas veja o que ela diz no início do versículo. Ela chama Deus de seu Salvador. Então esse texto ele é claro para nos mostrar que, embora Maria tenha sido uma mulher santa, justa, piedosa e bem-aventurada, ela não pode salvar a si mesma. Ela precisa de um Salvador. E se ela não pode salvar a si mesma, muito menos pode salvar a qualquer outro ser humano que tenha existido na terra. Porque ela chama a Deus de seu Salvador. E se você analisa de fato essa questão, você vai perceber que Deus é o próprio Jesus. Jesus é o próprio Deus. Então, se ela chama Deus de seu Salvador, Jesus é o seu Salvador. Na verdade, o Salvador de todos os seres humanos que aceitam essa salvação. Então, Maria, apesar de ser tudo o que foi, ela necessitou de um Salvador. Maria, queridos, não é superior a Jesus Cristo, porque nós temos o padrão de que mãe e pai é superior a seus filhos. Esse é o padrão humano. De fato, Maria foi a mãe de Jesus, materialmente falando. Mas Jesus é o pai de Maria, porque Jesus existe muito antes de Maria existir. Jesus existe de eternidade a eternidade. Jesus discutia em certa ocasião com os fariseus, e ele cita Abraão e diz que Abraão viu seus dias e se alegrou. E eles diziam assim: mas você não tem nem 50 anos, como você viu Abraão? Abraão viveu há milênios antes de nós, como você viu Abraão? E Jesus diz assim: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus já existia antes de Abraão. O livro de João está registrado isso no capítulo 8. E no capítulo 1 de João também vai registrar que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. O texto chama ele de Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é Deus. E ele existia muito antes de Maria sonhar a existir. Jesus já existia, porque ele é Deus. Agora, ele assumiu uma forma humana e, para isso, ele necessitava nascer do ventre de alguém. E isso aconteceu com Maria. Por isso ela foi bem-aventurada. Mas Jesus é Deus e ele existe de eternidade a eternidade. Então, Maria precisa de Jesus para se salvar, bem como eu e também você. Então, é errado desmerecer Maria, é errado ofender Maria, totalmente errado. E as pessoas que fizerem isso vão ter que se ver com Deus. Por outro lado, é errado venerar, adorar, reverenciar a Maria, também é errado. Porque a Bíblia não ensina em lugar algum que devamos buscar a intercessão de ser humano qualquer, a não ser o próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é o único intercessor entre Deus e os homens. É o único que pode ser adorado. É por isso, queridos, que existe o tema da idolatria na Bíblia.
Porque se nós não direcionamos a nossa adoração apenas a Deus, isso é chamado de idolatria. Se eu direciono a minha adoração, a minha reverência, a minha comunhão a qualquer outro ser que não seja Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, isso é chamado idolatria. Então, por isso existe a chamada mariolatria. São as pessoas que adoram a Maria. E isso é, biblicamente falando, pecado. Bem como também é pecado sermos desrespeitosos com as pessoas que foram importantes no plano da salvação, e Maria foi uma delas. Então precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Certa situação, Maria quis tomar a frente de Jesus e dizer assim, nas bodas de Caná, dizer para Jesus o que ele deveria fazer. E Jesus disse assim, que tenho eu contigo, mulher. Em outras palavras, calma, mãe. Não é assim que se faz as coisas. Eu que devo tomar a iniciativa. Não é a senhora que tem que dizer. Porque embora Maria fosse sua mãe, ela deveria obedecer a seu filho. Esse é o único caso bíblico em que a mãe, o único caso humano, né, em que a mãe obedece ao filho. Porque de fato, ela era mãe carnalmente falando, mas ao mesmo tempo filha, pois se tratava do próprio Deus ali. Então, que pontuemos as coisas, que não chegamos ao exagero de chamar Maria de mãe de Deus, queridos. Entendamos as coisas. Maria é mãe de Jesus, humano, mas filha de Deus, e Jesus é o próprio Deus. Que possamos entender, Jesus era 100% homem e 100% Deus. E isso se vê em seu ministério, quando em algum momento ele não permitia que alguém o adorasse, e em outro momento ele permitia que alguém o adorasse, reverenciasse e até se ajoelhasse a seus pés. Ele coloca essa diferenciação de seu caráter divino e o seu caráter humano. Então, na esfera humana, Jesus é filho de Maria. Na esfera divina, ele é o pai de Maria e de toda a humanidade e é o salvador de todos aqueles que aceitam, inclusive de Maria. Então, queridos, que nós possamos aprender a cada dia com a palavra de Deus, refletir sobre essa palavra que é santa e verdadeira e que ela nos faça crescer. Que nós não possamos ser duros de coração ao ponto de vermos a verdade e virarmos as costas para ela. É melhor, muitas vezes, contrariarmos os nossos pais, os nossos antepassados, aqueles que nós temos tanto apreço por eles, do que desmerecermos a Deus. É melhor deixar de seguir as tradições humanas que foram impostas por os nossos queridos que já se foram e seguirmos a Deus e buscarmos a palavra. Maria era uma mulher humilde e quando ela estava errada, ela admitia o seu erro. Que possamos seguir o exemplo de Maria. Se nós estamos considerando esse tema de uma maneira distorcida e errada, se nós estamos desmerecendo Maria ou idolatrando Maria, que possamos ser humildes e admitir o nosso erro e colocar Maria em seu devido lugar e saber que apenas um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos buscar, é nele que nós devemos confiar e a salvação provém dele. Portanto, que Deus te abençoe, querido, que você possa compartilhar essa mensagem com seus amigos para que ela possa atingir o maior número de pessoas. Se inscreve no canal, o canal Esquadrinhando, dá o seu like, faz o seu comentário e cresça a cada dia espiritualmente e no estudo da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, paz e graça.